Você sabia que todos os seus planos podem se desfazer em uma noite? Nesse mundo tão populoso de bilhões e bilhões de pessoas, nós temos as nossas convicções e opiniões, mas pessoas que estão acima de nós também têm as suas. E às vezes as decisões dessas pessoas vão influenciar os nossos planos e sonhos. Mas como nós vamos reagir? Como vamos nos planejar para lidar com essas coisas? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E esse vídeo ele surge por conta da minha postagem lá no meu site, que é o texto "Quem sou eu diante de um amanhã que vai surgir para bilhões de pessoas?", tá bom? Eu vou deixar o link aqui, mas agora nós vamos comentar um pouquinho sobre esse texto. Bom, se você quiser ler esse texto, você pode acessar ebertamaral.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, na descrição. Se você quiser fazer a leitura, se quiser fazer um comentário lá também, pode ficar à vontade. E esse texto ele fala sobre nós nos esforçamos, nós planejamos, nós pensamos como será o futuro, como será o amanhã e tentamos fazer com que estejamos cada vez mais preparados para o amanhã. Caso você pense no futuro, caso você tenha uma ideia de ter um futuro melhor, nós sempre pensamos em como vai ser esse dia e tentamos estar preparados para quando o amanhã chegar. Só que esse texto traz a seguinte reflexão. Enquanto nós estamos aqui planejando, e enquanto nós deitamos em nossas camas achando que o dia de amanhã será tão bom, eu coloco lá no texto que um governo ao qual nós não pertencemos, ele toma atitudes e decisões das quais nós não concordamos. Só que essas atitudes e essas opiniões acabam reverberando em todo o nosso país, em todo o nosso estado, em nossa cidade e, por fim, em nossas vidas. Como, por exemplo, nós poderíamos ter a ideia de que os nossos investimentos nos trariam grandes lucros ao final do ano. No entanto, as decisões do mercado fizeram com que toda a nossa programação caísse por terra, porque ao invés de ter um lucro da forma como nós queríamos, agora o lucro vai ser bem menor ou talvez nem existam. Nós já tivemos muitas situações em que a nossa feira mensal, estava estipulada em um valor, mas de repente o preço da carne subiu, o preço do arroz subiu, o preço do óleo subiu e de repente a nossa grana para fazer a feira já não era nem suficiente para isso. Mas nenhuma dessas decisões fomos nós que tomamos. Tudo isso veio de uma forma que nós não podemos nem opinar. Apenas foi imposto e agora nós somos refém desse amanhã que surgiu e toda a nossa programação, todos os nossos planos vai ter que ser refeito. Porque alguém que está superior a nós tomou decisões. E essas decisões reverberaram em nós e agora nós somos reféns. Então, diante de tantas pessoas, diante de tantas opiniões e opiniões que às vezes são muito mais relevantes para a sociedade do que a nossa opinião, fazer um plano para o futuro, pensar no amanhã, é algo que é muito subjetivo. Eu não sei como será o amanhã. Eu não sei se os preços dos alimentos no mercado vai estar no mesmo preço, se vai estar mais caro, se vai estar mais barato. Eu não sei. Eu não sei se as vagas de emprego as quais eu quero e as quais estou me preparando, estou estudando para trabalhar, se elas ainda vão existir ou se tudo vai modificar. Então, pensar no amanhã é tudo muito subjetivo. E o que é que o texto traz? O texto traz a ideia de realmente continuarmos nos esforçando porque é necessário ter um plano. É necessário estar organizado, é necessário estar preparado para as oportunidades. Então eu preciso realmente pensar no amanhã. Só que eu não posso abandonar todas as coisas que podem acontecer em relação ao meu plano. Eu não posso ter a ingenuidade de que as coisas realmente serão da forma como estão na minha cabeça. Eu preciso ter planos reservas, eu preciso ter uma outra forma de fazer as coisas caso tudo que está na minha cabeça não funcione. Então eu preciso ter plano B, plano C, plano D, se necessário for. E eu preciso entender que se alguém tomar decisões referente à minha profissão, referente à minha crença, referente a qualquer coisa, e essa pessoa ela estiver em um patamar maior que o meu, querendo ou não, eu vou ser influenciado por isso. Então, entre bilhões de pessoas que vivem nesse planeta,
A minha opinião, ela é só mais uma. Às vezes nós tentamos fazer com que sejamos donos da verdade, mas na verdade a nossa opinião é apenas um grão de areia insignificante diante de bilhões e bilhões de outras opiniões. E na verdade, por muitas das vezes, a opinião de uma outra pessoa que a gente nem pensa, nem cogita, essa opinião vai fazer muito mais diferença que a nossa. Então, a gente precisa ter esse senso para que nós não façamos projetos e planos ignorando as outras pessoas, ignorando governos, ignorando guerras, porque a gente vive como se nada disso estivesse acontecendo. Nós ignoramos as guerras que estão acontecendo nos outros países. Nós ignoramos, mas está acontecendo. E as guerras que estão tão longe estão trazendo efeito para o nosso país, estão trazendo efeito para nossas vidas, querendo ou não. Não é uma escolha nossa, mas as consequências elas vêm porque nós estamos em um mundo de bilhões de pessoas. Então, a grande reflexão que eu quero trazer com esse texto e também com esse vídeo é algo que é muito dito no estoicismo. A gente não consegue controlar o mundo à nossa volta. Eu não consigo controlar a opinião das pessoas. Eu não consigo controlar o que as pessoas vão dizer para mim ou as decisões que elas vão fazer e vão me afetar. Eu não consigo controlar isso. Porque cada pessoa tem uma vida e existem vidas que têm mais influência do que outras. Um governador, um presidente, é muito mais influente do que eu, que sou um escritor e estou aqui gravando para vocês. Então, eu não posso controlá-los, mas existem coisas que estão no meu controle. E eu preciso ser dono de mim mesmo, eu preciso controlar as minhas emoções, os meus pensamentos. Eu preciso estabelecer planos alcançáveis, planos realmente robustos. Então eu preciso controlar aquilo que realmente está diante de mim e está realmente no meu controle. E a única coisa que nós podemos realmente tentar nos esforçar para controlar é quem nós somos, é a nossa identidade, as nossas vontades. Isso precisa estar dentro do nosso controle, até para sabermos lidar com aquilo que virá. Porque se algo vir contra aquilo que você crê, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, você precisa estar preparado para tomar decisões repentinas e então conseguir ir avante. Nesse mundo tão populoso, se nós não estivermos atentos, as pessoas vão passar por cima de nós. Os nossos planos serão desfeitos em questão de segundos, porque uma decisão lá vem direto contra mim e de repente a minha vontade e minha opinião já não existe. Mas se eu estou ciente de tudo isso, se eu tenho um controle sobre as minhas emoções, sobre mim, se eu tenho saúde mental, se eu tenho conhecimento, se eu sei quem eu sou, as coisas que vêm de lá eu consigo reagir de uma forma benéfica para mim mesmo. Então, mesmo que as coisas venham e nos façam sofrer ou nos traga dor, é necessário saber como lidar. Saber como lidar com amanhã, saber como lidar com o fracasso, saber como lidar com a perda. E também saber como lidar com dias felizes, com alegrias, porque as mudanças às vezes são mudanças boas. Mas se nós não estivermos preparados, será que vamos conseguir reagir de forma benéfica para crescermos em um ano muito mais do que nós imaginávamos? Tudo isso são opções, são coisas que podem acontecer nesse mundo tão populoso, nesse mundo cheio de pessoas, nesse mundo com bilhões e bilhões, oportunidades surgem. E oportunidades também são escassas. Depende muito do tempo, depende muito das decisões que as pessoas maiores que nós vão tomar. Mas como estamos? Nesse mundo de bilhões, quem é você? O quanto você realmente valoriza a sua opinião e o quanto você está ciente das outras opiniões que existem. É necessário realmente ter uma opinião, mas que essa opinião seja muito mais para reforçar e para te manter diante daquilo de quem você é, sua essência, aquilo que você realmente crê, aquilo que você realmente acredita, mas que não possamos ignorar que as outras pessoas acreditam em coisas diferentes e às vezes é aquilo que o outro acha que realmente será e nós vamos sofrer o impacto. Como vamos reagir? Então foque naquilo que você controla e tente controlar realmente quem você é. Não vá muito tão somente pela opinião alheia, pelo aquilo que os outros querem. Tenha uma opinião sobre aquilo que você quer, sobre seus sonhos e faça com que isso seja firme realmente. Mas não ignore. Não ignore o mundo ao seu redor.
Não viva como se você fosse a única pessoa. Você não é. E você pode sofrer muitas consequências, tanto positivas quanto negativas, por estarmos em um mundo tão populoso. Então, se você quiser ler esse texto, o link está aqui embaixo, ebertamaral.com.br, você vai ler o texto que o título é Quem sou eu diante de um amanhã que vai surgir para bilhões de pessoas. Leia lá no meu site. E se você ainda não me segue, clica aqui, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, envie para alguém se você quiser que essa pessoa conheça esse conteúdo. E muito obrigado por estar até aqui e até a próxima.